lições de um pai da fé. E abram a Bíblia em Romanos 4,16. Lições de um pai da fé 1. E o lições de um pai da fé 2, quando tivermos condições, quem sabe no próximo domingo, se Deus permitir pela manhã, possamos ministrar. Romanos 4, versículo 16. O texto está ali, mas eu não quero acostumar mal os irmãos em irem à Bíblia, não é? Manusear enquanto temos a oportunidade de tê-la impressa, porque alguém fala aí que é possível que não tenhamos mais só em museus, lá na frente. Então vamos aproveitar e manusear, pegar nesse livro que já foi objeto de alguém tentar destruir, não é? A Bíblia. Romanos 4,16. Eu quero ler aqui na Bíblia, depois lerei na versão da tela, juntamente com os irmãos. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé, que teve Abraão, o qual é pai de todos nós. Vamos ler todos juntos? Essa versão aí na tela. É por isso que a promessa vem pela fé, para que ela seja segundo a graça, e assim alcance toda a descendência de Abraão, não somente os que vivem sob a lei, mas todos que têm fé, como a que teve Abraão, pois ele é o pai de todos que creem. Amém. Graças a Deus. Esse texto da Lauda de Paulo, que nos faz trazer esse tema, lições de um pai da fé, as lições da vida desse patriarca, como nós falamos, chamado Abraão. E eu gostaria de trazer, inicialmente, aqui algumas informações que, quem sabe, para um ou outro irmão, seja algo que você está ouvindo pela primeira vez. Você não sabia, não é? E, inclusive, esse pregador quer reconhecer que me chamou a admiração, pesquisando, encontrando informações que eu, até então, não é que desconhecia, mas não tinha focado tanto. Abraão, irmãos, a história de Abraão é uma das maiores referências que nós temos no Antigo Testamento. Não tem a maior referência como alguém perfeito. Embora eu já vi gente perguntando, mas pastor, por que que Deus disse a Abraão, anda em minha presença e ser perfeito? Nós já falamos isso para os irmãos e reiteramos aqui, não é, de que esse perfeito aí não é isento de erros. Bom seria que nós não errássemos nunca, não é? Seríamos deuses assim? Mas bom seríamos que não errássemos tanto, não é? Esse perfeito aí, irmãos, é o que está ao alcance da pessoa humana, daquilo que ele precisa ser. Em outras palavras, alguém chamou isso de integridade. Alguém íntegro. Anda em minha presença e ser íntegro, Abraão. Seja inteiro, seja o que você é, não é? É nesse sentido. E nós notamos que essa referência de Abraão, irmãos, é nesse sentido. Alguém que, de fato, a Bíblia se preocupou em chamar de um pai da fé. E, digo mais, amigo de Deus. Eu confesso aos irmãos, não sei você, mas são títulos que eu gostaria de ter. Pai da fé, amigo de Deus. Então, é referência para nós. Não pela perfeição de vida, isenção de erros, que nós sabemos que todos os personagens bíblicos, até aqueles que a Bíblia não cita, como o caso de José, nós não temos nada que vai depor contra a vida de José, mas sabemos que ele não era perfeito, porque perfeição é própria da divindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, um terço do Antigo Testamento, também, no livro de Gênesis, fala sobre Abraão. Um terço. Nós vamos pegar aí uma boa parte, um livro que a gente pode chamar de extenso, né? É um dos grandes livros, pela quantidade de capítulos que tem. Então, um terço do livro de Gênesis fala sobre esse homem. Admirado, irmãos, por três religiões, por três grandes religiões, eu diria.
Pelo judaísmo, Abraão é admirado, pelo cristianismo e no islamismo. Então, admirado por essas três religiões. Ele vem da linhagem de Noé, a 9ª geração de Noé, de Sem. Por isso, a expressão semitas, e hoje a expressão muito em voga, antissemitismo, não é? Porque justamente está ligado aí àqueles descendentes de Sem, um dos filhos de Noé. E ele viveu aproximadamente cerca de 2000 anos antes de Cristo. Nós temos, irmãos, pelo menos a quantidade e os nomes até mesmo dos filhos de Abraão, muito conhecidos, Ismael e Isaac, mas Abraão teve mais 6 filhos com Quetura. Eu sei que você é frequentador da EBD, participante, aluno da EBD, sabe disso, leitor da Bíblia. Netos, ele teve além de Esaú e Jacó mais 7 netos, Abraão. Sobrinhos, nós focamos geralmente em Ló, não é? Porque é aquele, não é? Lembra da história, não é? Está muito recente, nós estudamos o livro de Gênesis. Inclusive, a gente tem que ter um certo cuidado quando for falar de Ló, aliás, não é? Porque a Bíblia diz, pelo menos em um texto, de que ele era justo, não é? Embora imperfeito também, dentro daquela situação que ele deixa claro na narrativa de Gênesis. Mas Abraão tinha mais sobrinhos do que Ló. Ele tinha mais 12 sobrinhos, além de Ló. E o tempo de vida dele, que aqui tem alguns irmãos que querem e queriam, não é, esse tempo de vida com o vigor de Abraão, 175 anos de vida Abraão teve. Então, de forma que quando Isaac nasceu, ele ainda teve de lambuja, né, vamos dizer assim, desculpa até essa expressão, nessa gíria, mais 75 anos de vida. Oh, meu Deus, eu peço, porque particularmente quando Isaac nasceu, eu estava perto de 50, Isaac, meu filho. E aí é uma das perguntas que eu fiz a Deus, eu disse, Senhor, como esse menino vai viver tão pouco tempo de vida comigo? Não é? E parei de perguntar isso, porque eu não sou dono do tempo, não é? Sei que não chegarei talvez a 175 anos, mas era algo que todos nós gostaríamos de ter. Um vigor, não é? E um outro tempo também que nós temos aqui e precisamos olhar a Bíblia com esse olhar, se voltar para o contexto da época. Então são essas informações, irmãos, algumas informações, dentre outras que nós temos de Abraão. Mas eu quero focar agora, e agora entro numa pergunta que vai dar base para tentar colocar pelo menos alguns aspectos. O que é que nós aprendemos com Abraão? O que é que eu aprendo com Abraão? Eu vou usar a primeira pessoa, mas você está convidado a caminhar comigo. Essa mensagem é para mim e para você. Então, o que é que nós aprendemos com Abraão? O primeiro aspecto é que quando Deus manda, quando Deus ordena, porque Ele não pede, não é? Ele ordena, Ele manda, é fundamental obedecer. Quando Deus manda, é fundamental obedecer. Eu aprendo com Abraão isso, irmãos. E nós percebemos em Gênesis 12, 1 e 4, versículos 1 e 4, diz assim, o Senhor disse a Abraão, acompanha a leitura aí na tela, o Senhor disse a Abraão aqui, até então aqui Abraão, né? Saia da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Partiu, pois, Abraão, como o Senhor lhe havia ordenado, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Então, o Senhor ordenou, Ele mandou, e Abraão não foi fazer cálculos, ainda não foi pedir um sinal, para que um anjo aparecesse, para que tivesse um fenômeno sobrenatural, para que ele pudesse obedecer. A ideia que nós temos aqui é que ele obedeceu, claramente, sem titubear. Não houve questionamentos, embora alguns personagens bíblicos, chamados, comissionados para algumas missões, não é? Eles questionaram, eles perguntaram. Há em Abraão uma obediência. E é fundamental nós aprendermos com Abraão que quando Deus manda, quando Deus ordena, é fundamental mesmo obedecer. E aqui as pessoas às vezes perguntam, como nós estávamos falando com os jovens no texto de Jonas, o estudo de Jonas, um sábado desse, as pessoas perguntam, e como é que Deus falou para Abraão? Foi assim como
nós ouvimos a voz dos outros, foi através de um sonho, foi através de uma visão. Deus falou. A ideia que é passada, porque se fosse através de sonho, de visão, geralmente no Antigo Testamento e até no Novo, isso é narrado, isso é colocado. Deus falou, nós cremos, e não há problema algum em crermos literalmente no texto, não é? De que Deus falou, como eu estou falando com os irmãos aqui. Os irmãos estão me ouvindo, não é? Ele falou dessa forma, de forma audível, e falou mais, falou de uma forma que Abraão não teve dúvida de que era Deus que estava mandando. Nós já falamos aqui a questão da dúvida, irmãos. Se há dúvida, meu querido, você fica dizendo, será que foi Deus mesmo? Então, traga solidez para essa dúvida, dissipe a dúvida com a convicção de que foi Deus mesmo. Abraão não teve dúvida, embora a dúvida talvez não seja o nosso grande problema, se ela não chegar a uma incredulidade, de fato. Mas é possível que você tenha dúvida no falar de Deus, quando Deus manda as coisas. Então traga solidez, faça como João Batista fez. Ele pediu que fosse perguntado a Jesus se de fato ele era o Messias, como nós sabemos. Olha, pergunta lá se ele de fato, e olha que João Batista já tinha batizado Jesus, e agora preso ele pergunta, manda lá perguntar se ele de fato é o Messias. Eu não sei se tinha dúvida no coração de João Batista, mas assim, as nossas dúvidas devem ser dissipadas com a solidez de que Deus de fato falou, não foi um achar que ele falou. E Abraão obedece, Abraão cumpre o mandamento, a ordenança aqui nesse caso, de sair da sua casa, sair daquele contexto de Ur dos Caldeus e ir para uma terra que Deus ainda ia mostrar. Isso é chamado obediência, irmãos. Então nós aprendemos com Abraão que é fundamental obedecer. Deus mandou, vamos obedecer. A questão é se Deus mandou mesmo, e quando Ele manda, e quando Ele ordena, Ele traz, repito, essa convicção de que é Ele que está falando. A voz de Deus, ela é inconfundível. A voz de Jesus é inconfundível, irmãos. Pode até ter voz parecida, mas jamais igual. Pode até ter voz que tenta imitar, mas jamais igual. Por quê? Porque nós sabemos que o próprio Jesus disse que as ovelhas, elas ouvem a voz do bom pastor. E Jesus é Deus, e nós identificamos quando de fato é Deus que está falando. Olha, irmãos, esse falar de Deus, que no caso de Abraão aqui especificamente foi ouvir mesmo, não é? Cremos assim, mas às vezes em pregações, já aconteceu isso com você? Nós estamos em locais que as pessoas estão pregando, pregador outro, vem bem, e tem um momento lá que às vezes se fala, às vezes até por descuido, se for o caso, mas às vezes não é, é uma doutrina falsa, é um ensinamento falso que está ali no meio, e ele vai proposital, ele está ali sabendo o que ele está falando, porque é possível que alguém não tenha o conhecimento correto, e aí fale, e aí a gente tem que orientar, dizer, olha, meu irmão, não é assim, a palavra de Deus diz que é dessa forma. Isso é uma coisa. Agora, quando nós ouvimos alguém falando, algo que destona, não está em sintonia com a palavra, pode ser, irmãos, uma frase, aí nós percebemos logo que isso aí tem algo errado. Tem algo errado. Então, obedecer é fundamental quando Deus manda. Eu aprendo isso com Abraão. Mas há um segundo aspecto. Eu aprendo com Abraão também que quando Deus me abençoa, é para ser bênção. Quando Deus me abençoa, é para ser bênção. E eu gostaria já de dizer que bênção, na Bíblia, nas Escrituras, é bênção não apenas no sentido financeiro, material. O fato de você estar vivo hoje, respirando, é bênção. O fato de você ter uma família é bênção. O fato de você ter uma igreja para congregar é bênção. O fato de você ter o seu salário, que eu sei que você gostaria de ganhar um pouco mais, quem não gostaria, é bênção, meu irmão. É bênção. Então, essa bênção aqui que Deus nos dá, ou as bênçãos que Deus nos dá, é para que nós possamos ser bênção. Isso está muito claro em Gênesis 12, versículo 2. Farei de você, Abraão, uma grande
nação. E de fato fez. E o abençoarei e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Seja uma bênção. Deus não faz as coisas, Deus não dá as coisas, Deus não nos abençoa para que nós possamos apenas guardar as bênçãos para nós. E dizermos, olha como eu estou enriquecido pelas bênçãos de Deus, não é? Olha como eu estou sendo mais abençoado do que o irmão fulano de tal, não é? E às vezes até fazemos juízos de valor. Olha como ele não tem fé para poder crescer, não é? Para poder crescer financeiramente ou em outras áreas da vida. Olha como ele não tem fé para poder muitas vezes orar e jejuar. E aí pegamos um caminho, irmãos, tão minado, tão perigoso, em relação a essa leitura de ser bênção para a gente, mas a gente não compartilha o ser bênção com os demais. Eu gostaria de dizer a você, e digo para mim também, que nós estamos aqui, alguém já disse isso de maneira muito apropriada, e nós não fomos levados aos céus quando Deus nos alcançou com a sua graça em Cristo Jesus, porque nós estamos aqui para servir. Nós estamos aqui para servir. Se nós perdermos a dimensão do serviço cristão, de ser bênção, não apenas para os que estão perto de nós, para a nossa comunidade aqui, que a gente olha para um lado e outro, são casas comerciais na sua grande maioria, mas se nós não formos bênção para a cidade de Aracaju enquanto igreja, se não formos bênção para as pessoas que estão ao nosso redor, os nossos vizinhos, os nossos amigos, colegas de trabalho, irmãos, existe aí um engano enorme ao fato de você ser e dizer que é abençoado, porque Deus abençoa para você ser bênção. Com Abraão eu aprendo que Deus me abençoa para eu ser um canal de bênção para outros. E lamentamos sim, por que não? Porque temos visto irmãos sendo canal de destruição às vezes para a vida do outro. Gente que está vestindo a mesma farda nossa, irmãos, do exército de Cristo, e mesmo que não vestisse, mas assim, a história é, se eu não amo o meu irmão que está comigo aqui, se eu não pelo menos o respeito, e tenho consideração como alguém que é de Cristo Jesus, e eu uso palavras, ações de destruição para a vida dele, não é que eu vou estar acariciando o ego de ninguém, não é que havendo erro, eu não possa chegar, porque a Bíblia diz que eu tenho que exortar também em amor, e ser exaltado, eu me submeter à exortação. Eu posso ser pastor, bispo, apóstolo, o que for. Se eu incorrer em erro, alguém aqui dos irmãos, eu espero que chegue para mim e diga, pastor, olha, em nome de Jesus, isso está errado, querido. E eu tenho que ouvir e dizer, meu irmão, de fato, estou errado mesmo. Eu reconheço o erro. Mas muitas vezes, nós percebemos, aliás, muitas, me desculpe, diz que o pastor não deve pedir desculpa, né? Mas reparo, muitas vezes não, mas algumas vezes, porque muitas já seria demais. Algumas vezes nós notamos, irmãos, sendo canal, em vez de ser canal de bênção, é canal de destruição. Uma palavra, uma ação, ou a falta de uma palavra, porque existe a omissão também. A falta de uma palavra, a falta de uma ação. Nós estamos perdendo o privilégio, a oportunidade de sermos canal de bênção, irmãos, para a vida do outro. Com Abraão eu aprendo que Deus me abençoa para ser bênção na vida de outros, de gente que eu às vezes nem conheço, Caso de missões mundiais é isso, caso de missões nacionais é isso. Nós oramos, porque não é só ofertar. A oferta é o mais fácil, me desculpe os irmãos que temos. É pagar o preço da oração, colocar gente em oração. É poder ir, que Deus suscita em nosso meio pessoas que possam ir para a linha de frente mesmo. Servir ao Senhor, não importa se por um tempo, como nós temos o projeto radical, por um momento, mas que estejam dispostas a servir por gente que você não conhece. E que talvez não, com certeza, naquele grande dia, você olhe, e aqui eu estou configurando, mas é uma realidade bíblica,
Você olhe para um lado e outro e diz, mas esse aqui eu nunca conheci, Senhor. Esse aqui eu nunca vi. Mas você investiu e foi canal de bênção na vida dele, e outros foram instrumentos, e você segurando as cordas para que essa pessoa fosse abençoada, e ela estará no grande trono branco diante do Senhor, glorificando naquele grande dia. Nós estaremos juntos, por gente que a gente não conhece. Foi criado um grupo de oração aqui o ano passado. A irmã Edna Teles é a coordenadora, e os irmãos oram lá diuturnamente. Até de madrugada eu vejo oração lá. E vai de noite, e vai de dia, e chega a gente, irmãos, vínculo conosco, é claro, alguém que pede, é um familiar, é um amigo, é um colega de trabalho, é gente que a gente nunca viu, mas me impede de ser bênção em oração por essa pessoa, em hipótese alguma. A ferramenta maravilhosa da oração que nós já falamos aqui, é que eu posso orar pelo outro, sem mesmo conhecer. E a oração é apenas um gomo, irmãos, disso. A generosidade, a hospitalidade que nesse tempo de pandemia, não é? Mas a hospitalidade, por que aqui não se tem focado? É claro que naquele tempo, na igreja chamada primitiva, era muito mais comum, mas a hospitalidade, a generosidade, o que nós chamamos de ação social, de desprendimento, de oração pelo outro, de ajuda ao outro, uma palavra, um ombro, às vezes, para poder alguém chorar, quem sabe, um ouvido para que alguém possa desabafar e você ter a capacidade, por isso que não é para todos isso, de você receber a informação e não partilhar, se a pessoa pedir segredo, não é? Com Abraão nós aprendemos, irmãos, de que Deus nos abençoa para ser bênção. Deus me abençoa para ser canal de bênção. Mas há um terceiro e último aspecto, irmãos, que com Abraão eu aprendo que quando eu estiver desnorteado, desorientado, eu preciso invocar o nome do Senhor. Eu preciso clamar a Deus. Eu preciso fazer um altar. Note no capítulo 12, não veja agora não, deixa para ver em casa, tá certo? Mas veja mesmo, que não foi durante hoje, veja na semana, mas veja mesmo. Se já não lembra do episódio, no capítulo 12, Abraão chega no Egito, com Sara. A idade a gente olha e diz, como essa mulher era tão bela com essa idade? Porque assim, a beleza, por isso que disse o escritor Salomão, né, os provérbios, ele diz que a beleza, as rugas vêm, mas a beleza maior mesmo é do interior, não é? Em outras palavras ele quis dizer. Mas Sara era bonita. A Bíblia diz, e não tem por que eu estar dizendo assim, e perguntando, mas como é que pode já? E as rugas, e isso, e aquilo? Não sei, irmãos. Sei que quando o faraó colocou o olhar nela, ele trouxe, porque Abraão mentiu. Esse era um dos aspectos que eu tirei, mas está dentro dessa mensagem. Eu não preciso mentir. Quando eu recebo uma promessa de Deus, como Abraão recebeu, eu não preciso mentir para que essa promessa seja alcançada, seja concretizada, seja realizada. Eu não preciso dar uma ajudinha a Deus, ou ter temor, como Abraão ficou com medo mesmo. E ele combinou com Sara, como nós sabemos. Ele disse, ó Sara, era até assim, sabe aquela coisa da meia-verdade? A meia-mentira, a mentira branca, não é? Porque havia um parentesco longe, mas só que era esposa mesmo. É como o primo que nós temos aqui, que inclusive minha filha que está estudando Direito, e os aqui que militam nessa área sabem, eu pensei que primo era parente, mas não é. Não é parente. Eu disse, como é, minha filha? Eu sempre soube que era parente. Não, mas cunhado é. São coisas do direito. Então, era a esposa, irmãos, dele. E ele combinou com medo, com temor mesmo. Alguém até tinha um comentarista que diz que ele, além do temor, tinha outros interesses. Quem somos nós? Para podermos enveredar por esse caminho aí, né? E ele disse, Sara, você disse que você é minha irmã, porque eu estou com medo aí. Você é muito bonita, esses homens podem fazer isso e aquilo. E quando entram no Egito, Faraó traz, diante da informação de que era irmã de Abraão, traz Sara, talvez nem no intuito de coabitar, mas era demonstração de poder, não é? E às vezes coabitava mesmo,
porque isso demonstrava poder na época dos soberanos, de poderem fazer, quem sabe, isso para demonstrar que tinha, não é? Essa ação de poder usufruir dessa soberania, não é, de reis. Então, traz para o palácio e aí só problema para Faraó e para o seu povo. Até que é descoberto de que era uma grande mentira. Era uma grande... E a mentira pode ser pequena, viu? Mas se foi mentira, a Bíblia diz que quem é o pai da mentira é Satanás, é o diabo. Então, se existe gente que se diz crente, que está mentindo, você não está obrigado a dizer o todo. Porque às vezes alguém já perguntou, pastor, tem que dizer toda a verdade. Não, meu irmão, você diz... Agora, quanto que o que sair da sua boca seja verdade. Você não está obrigado a dizer toda a verdade, porque toda a verdade você diz se você quiser. Não é omissão. Agora, o que sair dos seus lábios seja verdade. E quando é descoberto, irmãos, como já ouvimos aqui na IBD, por um dos professores, coisa triste é quando o crente é repreendido por ímpio. A palavra ímpio, eu tinha um professor de filosofia, os irmãos já sabem disso, fiz menção aqui, que ele chamava muito ímpio, né? Eu acho que ele lia muito lá os salmos e usava muito, ô seu ímpio, ímpio e tal. Naquele tempo que podia, porque hoje pode gerar processo, né? Eu ímpio. Pois foi o fato aqui. Um ímpio, Faraó, um homem que se considerava até um deus, e a cultura reconhecia, da época egípcia, reconhecia isso, repreendendo o pai da fé. Por isso que Abraão não foi perfeito. Repreendendo. E é triste, irmãos, quando crente incorre erro, cristão, e é repreendido dessa forma, por gente que não teme a Deus, mas sabe que aquilo que foi feito é errado. Ou seja, em outras palavras, tem uma ética superior à sua no momento. Não superior à do cristianismo, porque o cristianismo diz bem claro, dentro, e os irmãos estão estudando isso aqui no Evangelho de Mateus, bem claro o que Jesus falou. O que Jesus disse. Agora alguém pensa que pode ser diferente, ou jogar nos dois times, não é? Então, eu aprendo com Abraão de que, de fato, quando eu estiver desnorteado, eu preciso invocar o nome do Senhor. Por quê? Porque depois desse episódio, no capítulo 13, você vai notar que Abraão sai do Egito, ele deixa o Egito. Para ser melhor, mais direto, a gente vai entender isso. Ele é expulso do Egito. O pai vai embora. Você mentiu para a gente está aqui sofrendo, porque Deus pesou a mão, ou o seu Deus pesou a mão na leitura dos egípcios sobre nós. Então caia fora. Como diz o jovem, vaza, não é? Sai, vai embora. E ele sai mesmo. Com aquela quantidade de gente, com Ló. Por que a gente vai falar sempre Ló forma Jó, né? Com Ló a tiracolo ali, sai com a sua família, com o seu clã, aliás. E ele, agora, aqui no capítulo 13, ele levanta um altar. Ele erige um altar. Algo que ele não fez no Egito. Note que no Egito, no capítulo 12, ele não levanta nenhum altar. Ele levanta o altar da mentira. Mas aqui no capítulo 13, ele invoca o nome do Senhor. O texto que você já leu aí, está dizendo, pastor, leia logo e termine, né? Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro tinha armado a sua tenda entre Betel e Ai, até o lugar do altar que anteriormente tinha feito. E ali Abraão invocou o nome do Senhor. Invocou o nome do Senhor. Meu irmão, minha irmã, quando você se perceber desnorteado, desorientado até por fruto de suas ações erradas, invoque o nome do Senhor. Volte, quem sabe até o lugar de culto, e invoque o nome do Senhor. Entre no quarto
Entre no quarto, invoque o nome do Senhor. Erija um altar ao Senhor. Quando você perceber desnorteado, por fruto das suas ações ruins, pecado, invoque o nome do Senhor, clame o nome do Senhor, erija um altar ao Senhor. E nós vamos perceber que a história é outra, capítulo 13. Porque sempre que quando a gente erige um altar, invoca o nome do Senhor, a gente tempera, como eu costumo dizer, as nossas ações com oração, com busca de Deus, e não deixa isso para depois, porque tem gente que depois é que vai orar quando a coisa já está como um tiro de misericórdia, não é? Não colocou a oração no planejamento, que a gente faz as coisas como se fossem senhores delas, não é? Às vezes. Construímos os nossos projetos, esquematizamos, fazemos todo o traçado, e aí nos esquecemos de sondar, imagina, de colocar isso em oração. E nós percebemos que a vida de Abraão, nesse aspecto aqui, ele nos tem muito a ensinar. Que Deus nos dê a graça, e Ele dá. Eu não sei se a gente vai aproveitar isso aí. Essa graça aqui não é a graça salvadora, é a graça da gente viver isso aqui, aprender essas lições. Pelo menos esses 3 aspectos que eu trouxe nessa manhã, que nós precisamos aprender com Abraão. Nós vamos orar agora, pedir: Senhor, nos ajuda. Esse homem tem muito a nos ensinar, dentre outros personagens. E nós queremos e nós necessitamos não apenas saber a lição, mas viver a lição. Pai bendito, nós te agradecemos nessa manhã. Muito obrigado. Muito obrigado pela vida de um homem chamado Abraão, imperfeito como foi, e nós deixamos claro isso nessa palavra, mas alcançado por tua graça, um homem de fé, porque foi chamado de o pai da fé, um homem que creu diante de uma impossibilidade. Oh Pai, dá-nos a graça de nós podermos aprender essas lições e vivê-las em nossa vida. Nós pedimos, Senhor, nos momentos mais difíceis da nossa vida, nós possamos erigir um altar, nós possamos invocar o nome do Senhor. Quantas bênçãos, de fato, nós perdemos porque não invocamos o nome do Senhor. Dá-nos a graça, Senhor, de entendermos plenamente que o Senhor nos abençoa para sermos bênção. E, ó Deus, ajuda-nos claramente a obedecermos ao Senhor. Não existe bênção sem obediência. Portanto, dá-nos um coração obediente ao teu falar. Mesmo que isso signifique deixar, às vezes, o lugar que nós queremos estar. Essa é a nossa oração. E nós a fazemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.